Que é família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. David Mendes, a fraude em pele de advogado. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajular você, maniga. Sim, família, é isso mesmo que vocês estão a ver dizer. Graça a campo, mais uma vez implacável. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa o dislike se não curtir, comente bastante que é essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante. Querem vossas opiniões, que isso nos ajuda bastante. Então, sem mais bolas, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Olha aqui, família. O Graça Campos veio a público aqui falar que o David Mendes é a fraude em pele de advogado. Sim, família. É basicamente isso. Primeiro, se os advogados angolanos fossem aplicáveis à cláusula dos partidos políticos que determina a sua extinção se obtiverem menos de 0,5% num ciclo eleitoral, a Ordem dos Advogados Angolanos já teria há muito recolhido a carteira profissional atribuída a David Mendes. Como advogado, David Mendes é uma gigantesca fraude. O primeiro grande caso em que se aventurou o chamado caso Sumi culminou com a condenação de Julino Kalupeteca a uma inédita pena de 25 anos de prisão efetiva. Desde então, lavou as mãos. Não há ciência de que tenha sequer recorrido da sentença. Se Kalupeteca não beneficiar de uma qualquer amnistia que lhe extinga ou reduza a pena, ou de muito improvável, o indulto do presidente João Lourenço terminará os seus dias de vida na cadeia. Segundo o grande caso em que David Mendes envolveu-se foi o conflito interno na IURD. Culminou com um medíocre advogado a derramar calúnias e difamação sobre o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos. Num texto prenhe de erros da redação, sua inconfundível marca que publicou há 3 dias num obscuro site sobre o disfarce de José Neto, David Mendes diz que intercedeu como advogado no conflito judicial que me pôs a Paulo Tiplica, antigo ministro da Justiça, e que culminou na minha condenação a 8 meses de prisão efetiva em 2008. Se inadvertidamente tivesse aceite os préstimos de medíocre advogado, eu teria cumprido integralmente a pena. Defendido por 2 profissionais sérios, Paulo Rangel e João Gurgel, ao cabo de 1 mês eu estava fora dos calabouços. Os meus advogados recorreram ao Tribunal Supremo e obtiveram o venerando juiz conselheiro Simão Vitor, já jubilado, a anulação da pena. Avisada esteve também a Isabel dos Santos. Apesar dos insistentes galanteios, a filha do falecido presidente da República não deu bola a David Mendes a sua tentativa de oferecer-se como advogado. Se a antiga princesa tivesse cedido ao canto da sereia, hoje estaria entre os presos pessoais do presidente Kim Jong-un. Imprudente, a senhora Conceição Domingos, esposa do general Miala, confiou na sua defesa e David Mendes no chamado caso Miala e deu no que deu. No chamado 15+2, os ativistas prescindiram dos serviços de David Mendes porque cedo perceberam que ele jogava em 2 tabuleiros. Segundo, David Mendes padece de severo daltonismo mental. O ofício número 535/24-DINIAP-PGR .57755/2023, através do qual é notificado para ser constituído arguido, diz expressamente o seguinte: tramita nesta Direção Nacional da Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República um processo crime em segredo de justiça. Desconhecendo o que significa segredo de justiça, David Mendes saiu do DINIAP e correu para a rádio contar tudo e, fanfarrão como poucos, gabou-se de ter encurralado a Procuradoria-Geral da República, ou melhor, a Procuradora Esperança Jorge, com a pergunta sobre se Marcelo que queixou de crime de calúnia da sua condição de ministro ou de cidadão comum. Segundo o advogado, de pilha, galinha e botijas de gás, mas à custa dos quais acumulou fortuna, de que se gabou na própria revista Zimbo. Se queixou na qualidade de cidadão comum, Marci Lopes devia fazê-lo junto ao SIC, porque estaríamos em presença de um crime particular. Se Marci Lopes o fez na qualidade de ministro, era a PGR que deveria entrar em ação. Quando falava à rádio, a fraude em pele de advogado já tinha perdido a noção de que o DINIAP, onde acabara de sair, é um braço da PGR. Além do mais, a fraude gabou-se de ter acusado a revista Zimbo, os ministros da Justiça e da Cultura, de favorecimento da ala angolana a IURD. Ora, se foi atacado na sua qualidade de ministro, por que razão Marci Lopes se despiria dessas vestes para ir apresentar queixa ao SIC na qualidade de cidadão comum? 3. Há muita coisa em David Mendes que não bate certo. Desde logo, a falta de criatividade.
A fraude travestida em advogado decidiu agora rotular-me como mentiroso compulsivo. A mesma qualificação que atribuiu durante anos a fio a Adalberto Costa Júnior. David Mendes está tomado pela obsessão de encontrar um vínculo entre esse vosso escravo e o presidente da UNITA. Queira a todo custo vincular-me ao maior partido da oposição. Eu não sou como ele, cuja a sobrevivência depende da baixa política, de fretes ao MPLA e ao presidente. Levo a minha vida com total independência. Falho de criatividade. David Mendes repete há anos, com as mesmas palavras, uma pratinha que lhe foi contada por Norberto Garcia, segundo a qual tentei extorquir-lhe $100.000. Só mesmo quem nunca saiu do casenga acredita que em Portugal ou em qualquer outro país a Europa Ocidental, $100.000 são garantias de uma vida faustosa. Como nota final, registro uma grosseira contradição do advogado de pilha galinhas que se gaba de ser rico sem nunca ter ganho um grande caso judicial. Na réplica escrita no obscuro site, José Neto diz que integrou a bancada parlamentar da UNITA a convite de Isaías Chamacuva. Para o conhecimento público, David Mendes não pediu para ingressar na UNITA, mas respondeu a um convite que lhe foi endereçado pelo então presidente do partido de nome Isaías Chamacuva, escreveu o Falastrão. Já quarta-feira, na entrevista a Anastácio Queiroz, da Rádio Quianda, a fraude em pessoa atribuiu a sua entrada no grupo parlamentar da UNITA a convite de Adalberto Costa Júnior, na sua qualidade de presidente do grupo parlamentar da UNITA. Então, quem foi o mentiroso compulsivo? Observação: com este texto, dou por encerrado o diálogo com a fraude. Afinal, a experiência humana prova que quem dorme com porcos acorda com pulgas. Olha, não ouvi essa entrevista. Para quem não ouviu também, vamos lá colocar aqui, por favor. Ai, meu Deus do céu. O nosso convidado, o advogado, o político David Mendes, foi constituído arguido pela PGR terça-feira última, segundo um documento que circula nas redes sociais de que um escriba escreveu "Amulongo", uma expressão em quimbundo. Qual o objeto do processo que impende sobre o advogado David Mendes? Tu sabes, eu até comentei na página desse jornalista, caiu na armadilha. Eu recebi essa notificação, constituído arguido. Epa, antes de me ouvir já sou arguido. Eu peguei naquilo, há um jornalista que foi para lá, para acompanhar. E eu dei a esse jornalista, e esse jornalista publicou, simplesmente. E ninguém sabia do que é que se tratava. Uma questão muito simples. Igreja Universal do Reino de Deus. O ministro da Justiça acha que, enquanto comentador da revista Zimbo, falei umas verdades que ele não gostou. Só isso. E eu nem sequer cheguei a ser ouvido. Por quê? Porque eu questionei se o queixoso era o ministro da Justiça ou era o cidadão Marci Lopes. Era preciso primeiro que se aclarasse. Se for o ministro da Justiça, tinha de ser o Ministério Público, porque estaria a ofender a instituição que é o Ministério da Justiça, representado pelo seu ministro. O cidadão Marci Lopes tem que apresentar queixa particular, tem que constituir advogado e tem que sentir que a sua honra como cidadão foi posta em causa. Mas que eu me lembro, eu nunca falei do Marci Lopes, eu até dou-me muito bem com ele. Mas agora, o ministro da Justiça, o ministro da Cultura, que eu falo sempre e não vou deixar de falar, enquanto servidores públicos, o seu comportamento tem que ser escrutinado. E eu me pergunto, por que foi ao DINIAP? Eu não sou uma figura protegida nos termos da lei. Uma figura que tem um tratamento especial. Por que a DINIAP? Sabe? E algumas pessoas a correr, olha, está metido em corrupção, está metido... E eu matei-me muito de rir, muita gente. Olha, gostei da solidariedade. Não é o caso? Não, gostei da solidariedade de muita gente que me ligou, disse aqui. E eu matei-me de rir. E eu até me perguntei, mas por que esse processo no DINIAP? Por que não é na investigação criminal? Há aqui um fator. O DINIAP, como é um órgão, entre aspas, político, para assuntos como esse de natureza política, então se cria uma ameaça. Mas eu já não tenho idade para ser ameaçado.
E mais, um processo desse é dos mais elementares que existe. E nós podemos fazer a reviravolta. Em que sentido? Porque nós temos prova. E eu, há tempos, dei uma conferência de imprensa que, sobre os mesmos factos, fiz denúncia pública. Que pedi a PGR para investigar. Eu fiz denúncia pública. Sabe, um indivíduo como eu, como dizia o mano mais velho, calejado, né? Eu sei quando é que eu estou fazendo um ato que vai ser conotado como crime. Porque se é uma das coisas que eu tenho, eu sou especialista em provas. Então você não pode falar quando não tem provas. Eu tenho as provas bastante. O processo ocorre seus trâmites? Eu vou esperar para ser ouvido. Eu ainda não fui ouvido no processo. Não seria ouvido dia 5? Não fui ouvido por causa mesmo disso. Porque eu coloquei questão prévia. Se estou perante o ministro da Justiça ou se estou perante o cidadão Márcio Lopes. Tenho que aclarar primeiro isso, só isso. E a PGR respondeu? Eu vou esperar. Ficamos por aí para que isso se aclare. Talvez o ouvinte queira saber de concreto que queixa de que o Dr. David Mendes ou que irregularidade incorreu o Ministro da Justiça. O Ministro da Justiça, na sua carta, diz que eu, no programa Revista Zimbo, disse que o Ministro da Justiça coagiu o Bispo Valente a assinar um documento feito por ele, que tinha lá pessoal do cartório no seu gabinete, e eu tenho todos esses documentos. Veja, às 20 horas, o pessoal do cartório está lá verbado no documento que foi pagos os emolumentos X. Pelo que eu saiba, à noite, as instituições estão fechadas. Como é que foram pagos aqueles emolumentos? Se o bispo não pagou pela sua assinatura. Porque existe, acho que é o RUP ou qualquer coisa disso. Você, quando vai tratar de um documento, tem que pagar no RUP. Então, quem é que pagou aquilo? Quer dizer, nós agora vamos trazer a de cima a mentira.